Fala galera, beleza? Bem, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês aí, né, explicando para vocês orientação a objeto de uma maneira bem simples, concisa e direta, tá? Usando JavaScript, beleza? Aqui eu bolei, né, para vocês o que, tá? Eu tenho um index.htmlzinho mesmo, beleza? E aí eu importo aqui esse JavaScript, beleza? Só para eu poder executar as coisas aqui no navegador, né? Então, se eu colocar um scriptzinho aqui, né? Ele executa aqui no navegador, beleza? A gente vai usar mesmo só o console aqui, tá? Para eu ir printando as coisas e ficando mais claro, beleza? E aí eu tô usando uma extensãozinha aqui do Visual Code chamada de Live Server, né? Que me permite subir um servidorzinho e servir esses arquivos aqui, né? Então, ele serve aqui o index.html e, consequentemente, o navegador puxa o JavaScript aqui, beleza? Bem, galera, lembrando que o JavaScript ele não é uma linguagem orientada a objetos, beleza? O JavaScript ele é uma linguagem orientada a protótipos, tá bom? Porém, as novas versões do JavaScript, ela permite a gente usar a sintaxe, né? Ela permite o programador usar a sintaxe bem familiar de orientação a objeto, né, que é usado em outras linguagens, aqui também no JavaScript, né? E aí, por debaixo dos panos, o JavaScript vai fazer a mágica dele de interpretar essa sintaxe, né, essa sintaxe de orientação a objeto, para a sintaxe da programação orientada a protótipo, beleza? E os comportamentos são bem similares, são iguais, tá bom? Aos de uma programação mesmo orientada a objetos, beleza? Então, se te perguntarem se o JavaScript é uma linguagem orientada a objeto, não é, tá? Ela é orientada a protótipo, porém ela fornece uma sintaxe, né, para a gente trabalhar aí também com o conceito de orientação a objeto de uma maneira bem fácil e familiar, como é nas outras linguagens de programação. Beleza? Então, bem, galera, só para concluir essa introdução aqui, tá? Bem rápida, beleza? A programação orientada a objeto, né? Ela é um paradigma de programação, né? A gente tem programação procedural, funcional, orientada a objeto e outras, beleza? Mas essas são as três mais famosas, tá bom? E a programação orientada a objeto, ela vem com uma ideia da gente conseguir representar, da gente conseguir modelar, né, representar entidades reais, né, coisas do mundo real dentro do nosso software, né? Então facilita muito, né, a gente programar orientado a objeto, porque a gente pode é o mais próximo, vamos assim dizer, do mundo real, né? Permite a gente criar um modelo, né, uma representação de algo que é real dentro do nosso software, né? E essas coisas que a gente representa do mundo real dentro do nosso software é o que a gente chama de objeto, né? Então, por exemplo, eu posso ter um objeto pessoa, eu posso ter um objeto carro, eu posso ter um objeto casa, né? Supomos, por exemplo, que você esteja programando um jogo, né? Pô, programação orientada a objeto é perfeito, porque você vai programar um jogo vai ter um jogador, né? Então, o que é um jogador? É uma pessoa. Um jogo, o cara vai, por exemplo, poder entrar num carro. Então, você pode modelar, representar dentro do teu software um carro, né? Enfim, né? Várias outras coisas da realidade. O teu jogo vai ter o tempo, um avião, né? Então, você pode aí modelar o mundo real muito fácil usando a programação orientada a objeto, tá? De maneira didática e simples, é isso daí, beleza? Bem, galera, agora a gente vai falar aqui a respeito do conceito de classe e objeto, tá? Que é bem simples, não tem segredo, né? E eu vou mostrar a sintaxe aqui para vocês, tá? Então, pessoal, o que é uma classe, né? Por exemplo, uma classe, a gente pode... Como é que a gente declara ela? Vamos primeiro declarar ela, né? Vamos primeiro mostrar o código. Olha só. No JavaScript, em várias outras linguagens, a gente usa a palavra-chave class, né? Que significa, obviamente, classe, né? E aí a gente dá um nome para ela, né? Então, por exemplo, lembra que a programação objeto ela serve para a gente representar, né? De uma maneira didática falando, ela serve para a gente representar coisas do mundo real mais facilmente, de uma maneira mais fácil dentro do nosso software, né? Pois é, por exemplo, eu vou representar uma pessoa, né? Então, essa classe aqui, ó, eu dou o nome dela de pessoa, tá? Lembrando as convenções aqui, ó. Você usa o nome de classe sempre começando com letra maiúscula. Sempre começando com letra maiúscula, beleza? É uma convenção aí que tem em todas as linguagens de programação,
que eu conheço pelo menos, tá? Então, a gente tem o conceito de classe na orientação a objeto, tá? E aí, pessoal, por que a gente precisa de uma classe? Essa classe, ela representa, né, um protótipo, tá? Caio, tá complicado, não tô entendendo. Olha só, é simplesmente assim. Você tem uma classe e a partir de classes você cria objetos que têm o tipo dessa classe, tá? Didaticamente falando. É isso daí, beleza? Então você imagina o seguinte, ó, uma classe, você imagina ela como um protótipo, como uma planta, né? Então imagine o seguinte, imagine que você criou uma planta de uma casa. Você concorda comigo que a partir dessa planta você pode criar várias casas, né? Você pega uma planta e a partir dessa planta você cria várias casas iguais. Se você seguir a planta fielmente, todas as casas vão ser iguais, né? Elas vão ser iguaizinhas ali, né? Então, uma classe ela é um modelo, ela é um protótipo aqui, ela é uma planta. E a partir dessa planta, eu consigo criar, instanciar, né? Instanciar é criar. Eu consigo instanciar, criar vários objetos dessa classe. Então, por exemplo, se eu quiser aqui criar um objeto a partir da classe pessoa, que seria, no caso, um objeto pessoa, né? Eu posso colocar aqui, ó, pessoa 1, né? Aí como é que eu crio um objeto a partir dessa classe? Eu uso a palavra-chave new, né? Que significa novo. Aí eu uso, ó, pessoa, né? E chamo aqui como se fosse um método, né? Porque aqui de fato eu estou chamando um método. A gente vai ver que é um métodozinho especial, que é o método construtor, beleza? Então pronto, ó. A partir da planta pessoa, né? A partir da planta pessoa, eu criei um objeto pessoa 1. E aí, lembra que eu posso, a partir de uma planta, criar várias instâncias, né? Como no exemplo da casa, eu tenho uma planta da casa e a partir dessa planta eu posso criar várias casas, do mesmo jeitinho. Aí eu vou criar a pessoa 2 aqui, né? New pessoa, ó. Aqui é outra pessoa já, beleza? Que eu estou representando aqui, tá? Então, é isso, né? Uma classe, ela representa um protótipo, uma planta de algo, né? Do mundo real, nesse caso aqui, uma pessoa, tá? Eu tô falando do mundo real para facilitar, né? Mas vocês vão ver também que a programação orientada a objetos, você pode representar coisas abstratas, né? Você pode representar, por exemplo, existe buffer. Você pode representar um buffer, né? E aí um buffer você não pode de fato ali, né? Um conceito da memória RAM ali, beleza? Então, mais é que a gente fala a respeito do mundo real, porque de fato é mais didático, né? E a programação orientada a objeto, ela começou muito a ser forte quando começaram a desenvolver softwares de simulação, né? Então, os programadores precisavam representar coisas do mundo real, né? O vento, um avião, né? Enfim, várias coisas, a água, num software, né? E aí, pensando dessa maneira aqui, fica muito mais didático, muito mais fácil, beleza? Então, é isso. Então, bem, pessoal, depois da gente ter aprendido aqui a respeito de classes e objetos, né, de uma maneira bem simples e bem direta, agora a gente vai aprender aqui os recursos que as classes e os objetos têm, tá? Então, nessa seção aqui, a gente vai falar de propriedades e métodos, tá? Então, pessoal, quando a gente fala de propriedades de um objeto ou propriedades de uma classe, a gente está falando de um relacionamento tem um. Como assim, Caio? É simples, ó. Como é que eu crio uma propriedade? Olha a sintaxe aqui, pessoal. Eu coloco ela aqui, ó, como se eu estivesse declarando uma variável sem colocar const, beleza? Sem colocar nada. Só aqui o nome da propriedade que eu quero, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui a propriedade nome, né? Então, lembra que eu falei para vocês que a propriedade, ela cria com a classe um relacionamento tem um? Então, olha só que legal e didático, pessoal, ó. Uma pessoa, ela tem um nome, né? Então você imagina assim, você está querendo representar algo do mundo real. Aí você criou aqui, né, essa representação. A gente está querendo representar uma pessoa, né? Então eu penso assim, ó, uma pessoa ela tem o quê? Ela tem um nome, uma pessoa ela tem uma altura, né? Uma pessoa ela tem um peso, uma pessoa ela tem um CPF, né? Então aqui, né, isso daqui são as propriedades do objeto, da classe, né? Então, é o que o objeto tem, né? Por isso que propriedades cria-se o relacionamento tem um. Você sempre pensa assim, essa classe, esse objeto tem um nome, tem uma altura, tem um peso, tem um CPF e por aí vai, beleza? A gente declara assim.
E aí, a gente também tem os métodos, tá? Os métodos, pessoal, eles são funções declaradas dentro de classes, né? Que eles servem para... eles indicam, né? Os comportamentos que um objeto tem, né? Que uma classe, né? Que um objeto daquela classe tem, né? Então, por exemplo, uma pessoa, ela pode fazer o quê? Por exemplo, ela pode falar, tá vendo? Eu declaro assim, ó, beleza? Eu não preciso declarar aqui e colocar função, beleza? Eu coloco só dessa maneira aqui, ó, né? É bem mais similar a todas as outras linguagens, beleza? Então, ó, ele pode falar, ele pode, por exemplo, uma pessoa, ela pode andar, né? Uma pessoa, ela pode, sei lá, pular, né? Então, propriedades, elas criam um relacionamento, tem é o que um objeto tem, e os métodos é as operações que aquele objeto pode fazer, os comportamentos dele. Então, uma pessoa, ó, ela tem um nome, uma altura, um peso e um CPF. Uma pessoa, ela pode falar, andar, pular e por aí vai. Beleza? E o que é que acontece, pessoal? Né? Quando você vai representar algo da realidade dentro do seu software, você cria um modelo daquilo, né? Um modelo, pessoal, quando a gente cria um modelo, você vai criar ele. O que é um modelo? Um modelo é uma abstração de algo da vida real. Então, por exemplo, eu estou representando uma pessoa dentro do meu software. Uma pessoa, a gente tem trilhões de informações, pessoal. Cor do olho, DNA, tipo sanguíneo, informações de células. Mas eu não estou querendo criar uma pessoa de verdade dentro do meu software. Eu estou querendo apenas um modelo. Em um modelo, eu abstraio as informações, ou seja, eu só tiro o que eu preciso para solucionar o problema que o meu software vai solucionar. Então, por exemplo, se eu estiver criando uma rede social e eu quero dentro do meu software representar um usuário, uma pessoa, né? Que nesse caso a gente chamaria mais comum chamar de usuário, né? Então, por exemplo, eu não preciso da altura do cara, eu não preciso do peso, eu não preciso do CPF, mas eu preciso do e-mail dele, talvez seja interessante eu precisar do número dele, né? Talvez seja interessante eu precisar do sexo dele, entendeu? Se ele é masculino ou feminino e vários outros aí que eu não sei mais, eu tô perdido nesse mundo, tá, pessoal? Então, você tá entendendo? Isso daqui é um modelo, não é uma representação, é uma representação de algo real, mas não é de fato aquele algo real, né? Apenas um modelo, é uma representação. E aí você abstrai as informações, né? Ou seja, você limita as informações só para aquelas informações que você precisa, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui para quando ele falar, ó, né? Ele vai falar assim, um objeto da classe pessoa, um objeto do tipo pessoa, beleza? Ele vai falar aqui o nome dele, beleza? Então, como é que eu acesso essa propriedade aqui, ó? Quando eu chamar o método falar, beleza? Ele vai falar o nome dele. Como é que eu acesso aqui, pessoal? Essas propriedades aqui, né? Essas propriedades do objeto, que a gente chama também aí de campo, né? Ou variável de instância, tá? É só mais dois termos aí para a gente falar de propriedade, né? Ou propriedade, né? Propriedade, tá? Propriedade, tá? Então, como é que eu acesso esses campos aqui, né? Aqui dentro, pessoal, a gente usa uma referência chamada de this, tá? Eu vou explicar ela, vai ter uma seçãozinha para eu explicar ela, tá? Então, usa assim, ó, this ponto, ó. Na hora que eu coloco this ponto, percebe que ele mostra tudo o que este objeto tem, né? Porque justamente this significa este. Eu estou falando deste objeto. Então, se é este objeto, o que é que ele tem? Ó, ele tem essas propriedades. Aí eu acesso aqui, ó, this.nome, né? E agora, o que é que a gente pode fazer, ó? A gente pode pegar, por exemplo, a pessoa 1, né? E dizer aqui, ó, botar para ela falar, né? Então, pessoa 1, fala aí. Aí ela vai falar o nome dela. Falar, ó, chamei. Pessoa 2, fala o teu nome. Aí elas vão falar, né? Então, são os comportamentos que um objeto do tipo pessoa tem. Uma pessoa pode falar, pode pular, pode nadar, né? Enfim, pode comprar, tá entendendo? E agora eu vou vir aqui, ó. Aqui no navegador, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Aqui, pronto. Aqui no navegador, ele vai dar undefined, né? Por quê? Porque a gente não inicializou nada aqui, ó. A gente só declarou, né?
Se eu inicializar esse cara aqui, por exemplo, colocar essa pessoa aqui, o João, né? Aí agora os dois vão ter o nome João, né? Só que o que é que acontece? Não, isso não é interessante porque imagine, todas as pessoas não têm o mesmo nome, todas as pessoas não têm o mesmo e-mail, né? Então a gente quer deixar cada objeto tem as suas informações independentes ali, né? Elas têm as informações independentes e cada objeto armazena as informações que são próprias dele, né? Então, pessoal, o que é que acontece? Existe um método especial que é o método construtor, beleza? O método construtor ele é um método especial, tá? Que permite a gente inicializar as variáveis de instância, né? As propriedades de uma maneira dinâmica. Como é que a gente faz isso? Ó, no JavaScript, a gente usa a palavra-chave constructor, tá? Isso daqui é um método, é uma palavra-chave reservada, né? É uma palavra reservada, tá? Então você não pode ter outro método aqui com esse mesmo nome. Ela é reservada porque ela indica o método construtor, beleza? Então a partir do método construtor, eu posso inicializar esses carinhas aqui de maneira dinâmica. Então, por exemplo, ó, vou passar o nome, né? Vou passar o e-mail aqui. Só o nome e o e-mail, beleza? Como parâmetro eu passei, ó. E aqui dentro desse método, eu posso colocar esses valores que eu vou receber dentro desses carinhas. Então, vou tirar essa atribuição aqui padrão, né? E vou colocar aqui, ó. Acessar this.nome, nome, ó lá. E vou acessar também this.email, ó, pessoal. E-mail, tá vendo? Pronto. Caio, agora onde é que eu passo esses valores? Aqui, pessoal, ó. Esse cara aqui é o método construtor. Por isso que você instancia uma nova classe, um novo objeto, desculpa. Por isso que você instancia um novo objeto, né, chamando aqui, né, fazendo essa sintaxe de chamada de função. Porque quando você faz assim, ó, você chama o nome da classe e abre aqui os parênteses, né, você está chamando esse método aqui, ó, o construtor, beleza? Para construir o objeto, beleza? Lembrando que mesmo que você não declare, por padrão, a classe ela já vai ter um método construtor por padrão que não vai fazer nada. Só, na verdade, ela vai só instanciar a classe sem nenhum valor, beleza? Então, agora pronto, ó, eu posso passar esses valores aqui. No primeiro eu vou passar o João, o e-mail do João é joão@gmail.com, né? E aí, esse segundo aqui vai ser a Maria, né? Pra gente fazer o básico. E aqui vai ser maria@gmail.com, né? Agora, olha só. João falou, né? O objeto João, que é uma pessoa, ele falou. A gente chamou o comportamento de falar. Ele falou, ó, meu nome é João. E aí a Maria falou, meu nome é Maria, né? A gente pode até colocar aqui, né? Meu nome, ó. Meu nome é desse ponto nome, beleza? A gente vai falar mais a respeito dessa referência this, beleza? Meu nome é João, meu nome é Maria, beleza? Bem, galera, já que na sessão anterior a gente falou a respeito de métodos, agora eu vou falar aqui para vocês a respeito de dois métodos, outros dois métodos especiais, que são os métodos getters, né, e os métodos setters, beleza? Então, o que acontece? Vamos lá, tá? Os métodos getters, né, vêm de get, né? Então, get significa pegar. Então, a gente cria um get para a gente poder pegar informações do nosso objeto. E a gente cria os setters, né? Setters vem de set, ou seja, setar. Para a gente poder setar valores que a gente quer no nosso objeto, né? Então, por exemplo, se eu quero falar assim, ó, a pessoa 1, ela não vai ter mais o nome João. Agora ela vai ter o nome Marcos. Aí eu posso pegar a pessoa 1, ponto, usar o método especial do setter, porque eu estou querendo mudar o valor. Eu estou querendo mudar o valor de uma propriedade, né? Aí eu uso o setter para setar e mudar o nome dele, tá? Mas antes disso, vamos mudar o nome do João aqui do jeito que tá e eu vou falar para vocês de um probleminha, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o João, ó, eu posso acessar a pessoa.1 e aí você percebe, ó, olha aqui, ó, quando eu acesso ponto, eu tenho acesso a todas as propriedades, ó. Olha lá, o nome, a propriedade e-mail, tá vendo? Ele até diz aqui para mim, ó, property, é propriedade. E-mail, nome, número e sexo, né? Então eu posso simplesmente fazer assim, ó, pessoa.1, nome, ó, atribuo o valor, né? Eu peguei, ó, acessei aqui esse cara
e vou colocar aqui o nome dele de Marcos, beleza? Pronto, vou aqui, ó. Ele vai lá, meu nome é Marcos Maria. Show de bola, né? Sem nenhum problema, tá? Só que o que é que acontece, tá, pessoal? Qual que é o problema aqui? O problema é que a gente está aqui quebrando o conceito, um dos conceitos mais importantes da orientação a objeto, ao meu ver, que é o conceito da encapsulação, tá? O encapsulamento. Eu vou deixar um vídeo aí na descrição para vocês que fala a respeito de encapsulação e encapsulamento. É um vídeo bem curto. Vocês podem ir, depois de assistir esse vídeo aqui, dar uma descansada, né? Com a cabeça mais leve, mais limpa, assistir aquele vídeo lá, beleza? Mas o que é que acontece, pessoal? Não é interessante o quê? Não é interessante a gente expor, né? A gente liberar essas propriedades aqui. A gente expor elas para quem está usando esses objetos, beleza? O que é interessante? É interessante a gente esconder ela. A gente esconde ela. Não deixa ninguém de fora acessar ela. E aí, se alguém quiser mudar esse valor, a gente cria um setter. Beleza? Então, lembre-se, não é uma boa prática você expor propriedades de um objeto. Se por algum caso você tenha que expor, aí você cria um método get, ou se você quer expor para mudar o valor, aí você cria um método setter, beleza? Então vem comigo aqui, ó. Como é que eu faço, né? Isso daqui a gente diz o quê? Que essas propriedades e esses métodos, eles estão públicos. Ele tem uma visibilidade pública, tá bom? Então, quando um método ou uma propriedade de um objeto é público, significa que você pode acessar elas direto, ó, a partir da instância, a partir de uma instância, né? Esses dois caras aqui são duas instâncias de pessoas, né? Então, quando é público, a propriedade ou os métodos, significa que eu consigo acessar a partir de uma instância de uma classe, né, que é um objeto, essas propriedades e métodos, tá? Então, a gente pode mudar, é uma boa prática a gente colocar essa visibilidade para ela ser privada. Aí a gente não vai mais poder acessar assim, direto. No JavaScript, como é que a gente faz, pessoal? A gente coloca aqui, ó, o jogo da velha. Pronto, agora essa é uma propriedade privada. Aí eu tenho que mudar aqui também, ó. Vou colocar aqui. Pronto, eu privei. Isso é coisa privada, né? Agora, se eu acessar aqui pessoa 1, ponto, olha só, o nome ele sumiu, né? O nome, pessoal, ele sumiu, né? Por quê? Porque agora ele é uma propriedade privada. Mas, Caio, eu continuo querendo mudar o nome desse cara. E aí, como é que eu faço? Aí a gente cria uma função setter, beleza? Então, como é que a gente cria aqui no JavaScript, ó? A gente usa a palavra-chave set, dá um espaçozinho, né? Coloca o nome da função set que a gente quer. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, set nome, beleza? Set nome. Coloca o nome, beleza? E aqui a gente pega, ó, this.nome, nome, ó, atribui lá a variável, tá vendo? Pronto. Agora, se eu acessar a pessoa ponto, ó, eu tenho aqui o método setNome. E setNome agora, ele é um método. Não, aqui no caso ele não vai ser um método, tá? A gente vai usar essa sintaxe aqui de atribuição também. Por quê? Eu posso tirar esse set aqui, ó. Pode ser assim também, tá? Deixa eu fazer aqui para vocês. Pode ser um método desse jeito assim, ó. Tá bom? SetNome, ó. Pronto, se eu vim aqui, vamos lá. Aqui ele não vai atribuir. Nome. Sim. Tá, beleza, pessoal. O que aconteceu aqui é que essa referência aqui eu tô usando ela errada, tá vendo? Eu tô usando ela com a antiga ainda. Eu tenho que colocar o jogo da velha aqui, beleza? Pronto. Agora vai printar aqui também João e Maria, beleza? Então, bem, aqui, ó, como vocês podem ver, eu criei uma função setter, tá? Mas essa função setter aqui é uma maneira antiga da gente criar, tá bom? Que é simplesmente um método a mais. É um método a mais. A gente já aprendeu aqui os métodos, tá vendo? É um método a mais, ó. Então, aqui, eu vou mudar o nome da pessoa 1 para Marcos, ó. Então, eu chamei o método setNome e aí passei o valor Marcos, né? E agora tá, ó, Marcos e Maria, né? Mudei o nome dele de fato, beleza? Então, o método setter aqui, ele é apenas mais um método, como qualquer outro, que permite a gente mudar o valor de uma propriedade, beleza? Só que existe uma nova sintaxe, pessoal, que é a seguinte, que é a sintaxe que a gente começou usando, né? Então eu posso fazer esse método set assim, ó, o setter, beleza?
eu coloco a palavra-chave set, dou um espaço e o nome da propriedade, beleza? Pronto. Agora, ó, eu posso chamar a pessoa 1.nome e aí eu faço assim, ó, com valor de atribuição, beleza? Pronto, né? Agora eu mudo para Marcos aqui, mesma coisa. Caio, e se eu tirar esse cara aqui? Se você tirar, eu não posso mais mudar o nome dele. Olha lá, ó, João não pode mais. Ou, não foi para Marcos, continuou João, porque eu não liberei um setter para ele. Eu não estou permitindo ele mudar o valor dessa propriedade. Ninguém mudar o valor dessa propriedade. E aqui eu coloco, ó, se eu colocar agora, ele muda para Marcos, tá vendo? Bem, pessoal, por que isso é interessante? Se você assistiu o vídeo de encapsulação, você vai entender direitinho, tá? Mas isso é muito interessante. Por quê? Porque se você permitir com que os outros componentes do teu software mude os valores das propriedades dos teus objetos apenas por setters, você pode validar esses campos. Então, por exemplo, se o nome ele só pode ter no máximo 8 caracteres, né? Ou melhor, se o nome pode ter no mínimo 3 caracteres, como foi a dica que ele deu aqui, né? Eu posso checar aqui, ó, nome.length, né? É menor do que 3. Se for menor do que 3, o que é que eu faço? Eu vou lançar uma exceção aqui dizendo, ó, nome deve conter mais de 3 caracteres, né? Então, você está entendendo? Você não permite, a partir de setters, você não permite que outras pessoas, outros desenvolvedores, outras partes do teu sistema que vão estar ali acessando esses objetos, coloque valores inválidos nas propriedades, né, a partir dos setters. Diferente se você expor eles diretamente, beleza? Então, por isso que esse é o segredo. Então, se eu tentar colocar aqui, ó, né, ele vai lançar um erro, né, porque esse nome está inválido. Ele tem que ter no mínimo 3 caracteres. Então, o nome deve conter mais 3 caracteres, beleza? E agora, eu vou falar para vocês do getter, né? O getter permite a gente fazer o quê? A gente pegar o valor de uma propriedade, né? Então, por exemplo, se eu quiser dar um console.log aqui, ó, pegar a pessoa 1, ponto, e acessar o nome dela, eu não posso. Aqui é o setter. Eu não acesso esse valor, né? Então, eu tenho que criar um get. O get é pegar, né? Então, eu posso criar assim, ó, um get nome, beleza? E o get, ele só retorna, ó, tá vendo? A propriedade. Então, agora aqui eu posso vir, ó, e chamar aqui o get nome, tá? Se eu não me engano, é um método, beleza? Não, não é um método. Ele vai ser aqui só um assim, dessa maneira, tá? Você chama ele só dessa maneira assim, beleza? Porém, getters, tá? Tipo, você não vai criar muito porque você vai expor menos coisas do objeto, tá? Mas mesmo assim você vai criar, beleza? E aqui, se eu não quiser usar essa sintaxe aqui, eu posso usar ela até assim. Eu acho que fica até mais claro, ó. Só uma função como um método como qualquer outro, tá? Dessa maneira aqui, ó. Aí aqui sim eu chamo uma função, tá vendo? Ó? Pronto, aí fica assim, ó. Né, eu peguei aqui o valor de dentro daquele objeto. Agora, se eu tirar isso daqui, ó, eu não tenho acesso nem a pau aos valores lá dentro daquele objeto. Se eu chamar nome aqui, ó, olha só, ele não é esse cara aqui não é um getter, ele é um setter, né? Então ele não retorna nada, ó, indefinido, beleza? Ele só seta os valores lá, beleza? Tranquilo, né, pessoal? Bem, galera, os métodos setters, né, o exemplo que a gente deu na sessão anterior, ele obrigou a gente a usar um modificador de acesso, tá? É bem tranquilo, essa sessão bem fácil, tá? Quando a gente muda, ó, quando a gente usa essas sintaxes aqui, né, para mudar a acessibilidade, o nível de acessibilidade de uma propriedade ou de um método, tá? A gente chama esses caras aqui de modificadores de acesso, tá? Ou seja, eles modificam o nível, né, a acessibilidade de acesso, né? E lembrando mais uma vez aqui o quê? Como essa propriedade aqui ela é privada, o que isso significa, pessoal? Significa que ela pode ser usada apenas, somente, ela só pode ser referenciada dentro da própria classe, né? É por isso que, por exemplo, o construtor, ó, ele tem acesso direto à propriedade nome, beleza? Por que ele tem acesso direto aqui à propriedade de nome? Apesar dela ser privada? Porque ela está dentro da classe. O método construtor está dentro dessa classe. Então, tem um acesso direto, mesmo que seja privado, né? Então, privado, você só tem acesso a essas informações dentro da própria classe, beleza? Outro ponto interessante aqui é que não apenas propriedades
podem ser privadas, tá? Métodos também pode ser privado. Então, por exemplo, como é que eu faço no JavaScript? Coloco um asteriscozinho aqui, ó. Então, se eu colocar um asterisco aqui na frente do nome do método, eu estou dizendo que ele é privado. Você percebe que a corzinha dele até muda, né? E agora, se eu tentar chamar esses métodos falar aqui, ó, eles não existem mais. Pessoa1.falar não é uma função. Ele né? A gente não consegue mais acessar esse método fora da classe. Agora eu posso acessar dentro dele, né? Então, por exemplo, ó, dentro do método andar, eu vou chamar o falar. Preste atenção, só para um exemplo aqui, né? Na verdade, não. Eu vou criar outro comportamento aqui que vai ser o gritar. E quando eu gritar, eu vou falar. Aí eu vou agora chamar des, ó, ponto falar, beleza? E aí eu vou falar aqui assim, ó. Depois eu tô gritando, né? Então ele vai chamar essa função aqui, vai executar o que está dentro dela e depois ele vai dizer eu tô gritando, tá bom? Ponto, né? E aí agora aqui, em vez de falar, eu vou chamar o gritar, ó. O falar, se eu tentar acessar aqui, ele nem aparece mais, ó. Gritar, né? E aí gritar dá certo, né? E aí como o gritar tá dentro da classe, ele pode aqui acessar as coisas que são privadas, beleza? Tranquilo aí, sem segredo algum, né, pessoal? Bem, galera, nessa sessão aqui a gente vai falar a respeito de composição, tá? Que é algo bem simples e que a gente até é quase a mesma coisa que... Na verdade é a mesma coisa que essas propriedades, tá? Vocês vão entender aí. Antes da gente prosseguir, eu vou deixar todo mundo privado, né? Caio, você não disse que era uma boa prática? Uma boa prática, todo mundo privado, ó. Deixa todo mundo privado aqui. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada. Deixa eu ver se continua funcionando aqui. Beleza, tá funcionando, não esqueci de mudar nada, tá bom? Então, bem, pessoal, composição, né? Nada mais é... Aí, lembrando, se você precisar mexer com esses valores aqui, mudar ele, aí você cria setter. Se você precisar pegar eles, você cria getters, beleza? Então, vamos lá, tá, pessoal? Composição, né? Nada mais é do que... Você imagina o seguinte, né? Você imagina você ir pegando peças de Legos e ir montando, né? Você vai colocando, ó, você vai compondo, né? Criando uma composição e de uma composição depois você tem todo um sistema, todo um conjunto, né? Então, por exemplo, ó, eu posso criar outra classe aqui chamada de casa, né? E aí essa casa ela vai ter um endereço, eu vou colocar aqui direto mesmo, rua, bairro, número, né? Número, né? Essa casa ela vai ter uma cor, não sei, né? Uma tintura, uma pintura, né? Ela vai ter um tamanho, né? Um tamanho, beleza? E por aí vai, tá? Então o que acontece, ó? Eu posso fazer composições. Então, por exemplo, ó, eu posso dizer que uma pessoa ela tem uma casa, beleza? A pessoa ela tem uma casa. Então, a pessoa ela tem um nome, um e-mail e uma casa. Eu coloco aqui casa. Esse ponto casa, casa. Nesse terceiro parâmetro agora, ó, olha o que eu faço. Eu vou lá e instancio uma casa. Tá vendo? Legal, né? Aí aqui também eu vou ter um construtorzinho que vai receber lá a rua, o bairro, ó. Deixa ele me ajudar aqui. Deixa eu ver se ele continua me ajudando. Continua me ajudando. Eu vou privar todo mundo aqui, ó. Né? E vou mudar esses caras aqui também. Beleza? Assim. Pronto. Show, né? Aí aqui eu vou lá, vou instanciar a casa e vou passar as informações da casa, né? A rua, sei lá, norte, enfim, inventando coisa aqui. Bairro, sei lá, velho, Ipanema, não sei nem se Ipanema é um bairro, acho que é. Número, 4050, né? E as outras informações. Deixa eu tirar esses caras aqui. Pronto, beleza? Então, é basicamente isso a composição, né? É justamente esse tem um, né? Só que você fala mais de composição quando você coloca quando uma propriedade, quando um objeto tem outro objeto, entendeu? Ele se referencia a outro objeto, né? Então, essa pessoa aqui, ó, ela tem uma casa, né? Tem um ou tem uma, né? Ela tem uma casa, né? E aí, você pode tirar esses caras aqui, ó, esses três caras e dizer assim, ó, você pode criar a classe aqui chamada de address, né? Que é endereço. Tá tudo em português, né? Vou colocar em endereço,
né? Porque não pode colocar C cedilha. Aí aqui, ó, o endereço tem rua, bairro, número, né? Aí você diz, ó, uma classe, uma casa, ela tem um endereço, né? Entendeu? Então, você vai juntando, ó, né? Deixa eu até tirar esse cara aqui, porque agora eu vou receber o address, ó. E aqui eu recebo só o... Olha só que legal. Desse ponto. Aqui eu coloquei maiúsculo, né? Endereço, ó. Recebe endereço. E aí aqui, ó, em vez de fazer assim, né? Eu instancio um endereço, ó, um endereço, né? E passo esses valores aqui, entendeu? Então isso é a composição, né? Você vai pensando nessas estruturas, né? E aí depois você vai juntando, vai mudando e cada um vai tendo os seus comportamentos, suas propriedades, entendeu? E aí você vai fazendo a composição. E aí no final você tem um software onde vários objetos se comunicam e eles solucionam o problema final. Beleza? Então, em um exemplo aqui mais legal, pessoal, só para ficar mais fixo aqui as coisas, né? Para juntar tudo agora sim do que foi explicado, olha só. Supomos que a pessoa aqui, ela tem um comportamento de ser assim, né? Dizer endereço. Então, ela vai falar um endereço dela. O que é que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso pegar, opa, tá errado, né? Dizer endereço. Então, quando eu chamar esse comportamento, ela vai dizer o endereço dela. O que é que eu vou ter que fazer, ó? Eu vou ter que pegar a casa, beleza? Ponto. E aí, a casa, quando eu pegar a casa, né, que vai estar instanciada aqui nesse primeiro, quando eu pegar a casa eu vou ter que pegar um endereço, porque eu pego o endereço através da casa. Só que o endereço é privado, eu não consigo acessar aqui, ó, né? Então vou ter que criar o quê? Vou criar aqui um get endereço, ó, endereço, tá vendo? E aí eu retorno aqui o endereço, beleza? Pronto. Agora eu posso acessar des.casa.endereço, né? Ponto endereço, beleza. E aí eu quero printar, por exemplo, o bairro dele, né? Nesse caso vai ser só o bairro dele, beleza? Que a rua fica muito explícita, a gente vai entregar onde o cara mora. Aí eu vou pegar aqui, ó, o que é que acontece? Eu peguei o endereço. Só que a propriedade bairro do endereço, ela é privada. Então não tenho acesso ainda através daqui. Eu não posso acessar endereço ponto bairro. Porque, ó lá, é privado o bairro. Então vou expor ele. Criar um get, ó, bairro. Beleza? Que retorna desse ponto bairro, tá bom? E aí, bairro Ipanema ali, né? E aqui eu vou tirar esse cara. Eu vou dizer pessoa ponto, ó, dizer endereço, tá? No caso, se eu tentar com a pessoa 2, vai dar indefinido, porque eu não construí uma casa para ela, tá vendo? Eu não passei uma casa aqui para ela, tá bom? E aí, ó, olha só. Colocou aqui, ó, Ipanema, tá vendo? Deixa eu até colocar aqui, assim. Meu bairro, né? É Ipanema. Tá aí, ó. Meu bairro é Ipanema, tá vendo? E o da pessoa 2 vai dar indefinido, beleza? Aqui eu posso, ó, por exemplo, tirar esse cara desse construtor aqui e colocar assim, ó. Casa da pessoa, ó. Pessoa 1. Passo para cá. Coloco só aqui, tá vendo? Legal, né? Então, só para juntar aí composição com getters, né? E modificadores de acesso, tá? A gente fez esse exemplo aqui bem legal e bem simples, beleza? Bem, galera, agora a gente vai falar aqui a respeito de propriedades e métodos estáticos, tá? Resumindo o que é uma propriedade ou um método estático, tá? Propriedades e métodos estáticos, né, ou métodos estáticos, são propriedades ou métodos que não pertencem a um objeto. Eles pertencem à classe, tá? Então, de uma maneira bem didática, né, como é que a gente faz isso, né? A gente pode fazer o seguinte, por exemplo, eu vou declarar um método estático aqui, chamado de correr, tá? Static correr, beleza? Então, para declarar ele, a gente usa a palavra-chave, né,
antes do método chamado static, né, estático. E aí, correr, né, coloca aqui console.log, né, estou correndo, tá? Estou correndo, beleza? Então, como um método estático, tá? Ou uma propriedade estática, ele pertence à classe e não a um objeto, o que isso significa, pessoal? Resumindo para vocês aqui, significa que eu posso acessar esse método sem precisar de um objeto. Então, eu posso acessar ele e usar ele acessando a classe direto. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, pessoa, ó. Eu peguei a classe, pessoa, porque algo estático pertence à classe e não ao objeto. Pessoa 1 e pessoa 2 são os objetos dessa classe. Mas o método estático correr não pertence ao objeto, ele pertence à classe. Então, acesso à classe, tá bom? Pessoa, ponto, ó. Aí aqui eu tenho o método correr, tá vendo? Já em pessoa, ó, aqui eu não tenho o quê? O método correr, pessoal. Porque pessoa, como eu disse, pessoa 1 e pessoa 2 aqui é o objeto. Algo estático não pertence ao objeto, pertence à classe, tá, beleza? E aí, isso daqui, né, ele vai printar estou correndo, beleza? E aí, pessoal, eu também posso ter propriedades estáticas, né? Só eu colocar aqui na frente a palavra static também, né? Então, eu colocar aqui, por exemplo, static altura, beleza? E colocar aqui o valor 10. Lembrando o seguinte, ó. Se a propriedade for estática, você não pode inicializar ela no construtor, porque o construtor é um método que constrói o objeto. Essa propriedade aqui não tem nada a ver com o objeto, ela não pertence ao objeto, ela pertence à classe. Isso significa que todo mundo compartilha esse mesmo valor, porque ela não pertence a objetos específicos, ela pertence à classe, beleza? Então agora aqui também eu posso acessar, ó, pessoa.altura, beleza? Eu posso acessar direto aqui, tá bom? Então é isso, tá? Métodos estáticos ou propriedades estáticas, né? Significa que eles pertencem à classe e não ao objeto, tá? Beleza? Aqui, ó, ele não aparece, né? Lá a altura, tá bom? Porque não, como eu já disse, não pertence ao objeto, pertence à classe, tá bom? Bem, galera, nessa sessão eu vou falar aí para vocês a respeito da referência this, tá? Que é esse carinha aqui, beleza? Esses carinhos aqui. Que, se a gente traduzir em português, significa esse, tá? Este, beleza? Então, o que é que acontece, ó? Para esse exemplo aqui, antes de eu explicar aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar esse falar aqui de novo público, tá? Vou tirar esse gritar aqui, né? E aqui eu vou passar de novo para falar, beleza? E vou comentar todo mundo aqui, tá bom? E agora no console, ó, ele vai voltar lá como estava no início, tá? Para ficar mais fácil aqui da gente entender. Então o que acontece, pessoal? O this, né? O this, ele é uma referência que ele aponta para a própria instância do objeto, beleza? Então, quando eu crio um objeto aqui, ó, eu criei um objeto pessoa aqui. Criei um objeto pessoa chamando o new, né? New, e chamei o nome da classe aqui, chamou o construtor, ela construiu um objeto. Ela pegou esse objeto e armazenou aqui nessa constante pessoa 1. Esse this, ele referencia o que está dentro de pessoa 1, que é um objeto pessoa. Na linha 74, eu criei uma nova pessoa. Esse this, ele vai referenciar esse outro objeto, é outro objeto, que está armazenado aqui dentro dessa constante pessoa 2, né? Então, o this, ele referencia sempre aquela, né, sempre a uma instância do objeto, ele referencia o próprio objeto, beleza? Então, por exemplo, aqui em falar, se eu der um console.log, né, em this, ó, vocês vão ver aqui, olha só, tá vendo? Ele vai printar aqui pra gente justamente o objeto, tá? Isso daqui ele não tá printando uma classe. Ele tá printando a instância do objeto, beleza? Não é a classe, já é a instância do objeto, já é o objeto instanciado, né? Então, this aponta para a referência do objeto instanciado, tá? Aponta para o próprio objeto. Então, aqui tem as propriedades que a gente definiu lá, né? O e-mail, ó, nome, né? Sexo, esses caras que estão indefinidos, né? E etc, beleza? Então,
É por isso que essa linha 47 aqui, ó, quando elas são chamadas em pessoa 1 e pessoa 2, na linha 79 e na linha 80, né? Nesses dois objetos diferentes, é por isso que um vai printar o valor Marcos e o outro vai printar o valor Maria. Por quê? Porque eu estou dizendo assim, ó JavaScript, você printa o valor desse objeto, que no caso é o valor o nome, né? Você printa o nome desse objeto, né? Então é desse, né? Do pessoa 1 objeto, é desse objeto. E quando for o pessoa 2, você vai fazer o quê? Você vai printar desse outro objeto, que é o pessoa 2, beleza? Então é por isso que aqui, né? Ele, ó, se a gente printar a referência this, né? Você pode ver aqui que é justamente, ó, são os... Aqui já é os objetos, né? Você pode perceber aqui que a sintaxe de objeto no JavaScript é isso daqui, né? Então você já percebe que aqui já é uma instância, ó, de um objeto. Beleza? E aí, pessoal, né? Essa referência deles ela é um pouco confusazinha, a galera tem dificuldade, mas conforme você vai programando mais, você vai lendo várias referências, né? Vai juntando, você vai aí melhorando a definição e o seu entendimento, beleza? Então, ó, outro exemplo que pode clarear as coisas é o que? Eu não posso, por exemplo, me referenciar uma propriedade estática com a referência des. Por quê? Porque des, pessoal, ó, não aparece no editor, tá vendo? Porque des, como eu disse, referencia o objeto, uma instância de um objeto, e não a classe, tá bom? Então, como algo estático pertence à classe, né? Então, eu não posso referenciar com des, beleza? Mas eu posso referenciar aqui, ó, direto dessa maneira, tá? Aqui eu posso. Então, eu posso mudar o valor assim, dessa maneira, tá? Mas eu não uso this quando eu vou me referenciar a métodos ou classes estáticas, né? Então, se eu quiser chamar esse cara aqui dentro, né? Eu chamo aqui, ó, nome, beleza? E, não, aqui já é estático, né? Se eu quiser chamar, por exemplo, esse correr, que é um método estático, dentro de outro método, eu chamo só assim, ó, correr, né? Beleza? Mas não usar referência desse, beleza? E você também não pode chamar o quê? Você não pode chamar uma referência que não é estática dentro de um método estático. Então, se eu fizer isso daqui, ó, this.falar, isso daqui não pode, tá bom? Você pode ver aqui que o meu editor até nem deixa, ó, this.falar. Isso não pode. Por quê? Porque algo estático pertence à classe. O this, ele só existe quando um objeto é instanciado. Então, esse método correr aqui, como ele é estático, ele existe antes de qualquer objeto existir. E como o this referencia instâncias de objetos, pode ser que nenhum objeto ainda exista, entendeu? Então, não pode se referenciar, né, métodos não estáticos dentro de métodos estáticos. Agora eu posso sim ter outro método estático, chamado aqui de teste, e dentro de um método estático eu chamar ele. Isso daqui eu posso, beleza? Né? Então, fica aí, né, essa referência desse, tá? De fato é um pouco confusozinho, tá? Mas não se preocupe, você vai buscando novas referências, né? Você vai buscando um conteúdo que explica com mais detalhe, né? Porque aqui a gente tá mais passando por cima assim, um overview. Você vai programando, né? E vai ficando mais claro, tá? Não se preocupe, beleza? Bem, galera, agora eu vou falar aqui para vocês nessa sessão a respeito de herança, tá? É outro conceito aí muito interessante, muito importante da programação orientada a objeto, tá? E resumindo, é uma maneira muito fácil assim da gente reutilizar código, tá? Beleza? E aí você pode usar esse conceito de herança aí para estar evitando repetição de código, né? Você poder reaproveitar um código de uma maneira muito rápida, beleza? Então vamos lá, tá?
eu zerei o arquivo aqui, né? E eu vou criar aqui uma classe, né? Chamada animal, beleza? Ou melhor, eu vou criar uma classe, eu vou criar 3 classes aqui, né? Uma classe chamada gato, outra classe aqui chamada cachorro, beleza? E se a gente falar biologicamente, eu acho que uma pessoa é um animal também, né? Me corrijam se eu estiver errado, tá? E posso ter outro animal aqui, sei lá, peixe. Vou colocar um peixe aqui qualquer, beleza? Então, opa, aqui tá errado, né? Então aqui eu tenho 4 classes, né? Então eu posso aí instanciar 4 objetos diferentes, né? De classes diferentes, né? Na verdade eu posso instanciar quantos objetos couber na memória, né? Então, o que acontece? Essas classes aqui, né? Como eu disse, elas representam animais, né? Então ela representa o gato, o cachorro, o peixe e uma pessoa, né? E aí, um gato, né? Por exemplo, ele tem um peso, vamos colocar aqui também uma altura, ele tem um nome, né? Beleza? E um gato, ele também, eu vou dizer aqui que ele fala, tá? Beleza? E aí, o cachorro, ele tem um peso também, ele tem uma altura, né? Ele tem um nome e o cachorro, ele também fala, tá? Aí, o que é que acontece? O peixe aqui, ele tem um peso, ele tem uma altura, ele tem um nome, mas aqui, no caso, o peixe não fala, beleza? Aqui, eu tenho a pessoa, né? A pessoa, ela tem um peso, ela tem uma altura, né? E ela tem um nome também, beleza? E a pessoa, ela também fala, né? Beleza? Só que, o que acontece? A pessoa, ela também tem um CPF aqui, né? E várias outras informações, e-mail e etc, tá? Só que o que acontece? Você percebe que essas 4 classes, ela têm informações em comum, né? Por quê? Porque um peixe é um animal, um cachorro é um animal, um gato é um animal, e biologicamente falando, eu acho que uma pessoa também é um animal, né? Até onde eu lembro, assim, né? Eu não sou um cara muito bom em biologia, essas coisas, mas até onde eu lembro, biologicamente falando, uma pessoa também é um animal. Então o que acontece? Como todo mundo é um animal, eles têm propriedades, né? Que seria falar, né? Eles têm propriedades que são em comum entre eles, né? Então, em vez da gente ficar fazendo essa repetição de código aqui, o que é que a gente pode fazer? A gente pode utilizar ao nosso favor aqui a herança, né? Então, como é que a herança funciona, né? A herança permite a gente estender funcionalidades de uma classe em outra classe de maneira simples, né? Então, por exemplo, ó, como todo mundo aqui, né, compartilha de informações, de dados que são em comum entre eles, né? Eu posso criar uma nova classe. E aí nessa nova classe eu dou um nome mais genérico para ela, né? Essa é a ideia, beleza? E eu vou chamar essa classe aqui de animal, beleza? Então, né? Um animal, como todo mundo aqui é um animal, eu posso tirar essas propriedades e esses métodos, ó, e jogar para ele aqui, beleza? E aí o que eu posso fazer? Eu posso aplicar a herança agora. Como é que eu aplico a herança? Eu uso a palavrazinha chamada extends, né? Extends, ó, e coloco o nome da classe ali, beleza, pessoal? O que é que acontece, pessoal? A palavra extends, né? Ela cria o relacionamento é tá? Então você lê assim, ó. Quando você lê extend, você lê assim, ó. A classe gato, ela é um animal. Ou melhor, um gato é um animal, né? Fica mais claro. Um gato é um animal. Um objeto gato é um animal, né? O cachorro é um animal? O cachorro, né? Não, ele é um animal. Extends animal, beleza? Um peixe, ele é um animal? Ele é um animal. Extends animal. E uma pessoa também, eu vou dizer que ela é um animal, né? Olha lá, vamos aqui. Extends animal, né? Então, olha só. Todo mundo aqui tá estendendo, pessoal. O que é estender, né? Estender é você pegar o que já tem e adicionar mais coisas. Então, gato não tem nada, a classe gato, mas eu peguei ela e estendi animal. Agora, gato tem todas essas propriedades e tem todos os métodos que eu declarar na classe pai, tá? Essa classe que a gente diz que outra classe estende é o que a gente chama de classe pai, ou classe super, né? Super class ou classe pai, tá bom? Então aqui, ó, a classe animal, ela é a classe que é
pai, ou a classe animal, ela é pai da classe gato, a classe animal, ela é pai de cachorro, a classe animal, ela é pai de peixe, né? E, obviamente, gato é filho, né? A classe gato é filho da classe animal, que é a classe pai dela, beleza? E essa hierarquia aqui pode se estender, né? Então, por exemplo, eu posso ter algo mais genérico aqui chamado de entidade, né? Entidade. E aí eu posso dizer que um animal, ele é, ó, uma entidade. Né? Uma entidade da natureza. Né? Mais genérico ainda, beleza? E aí, essa hierarquia, ela continua, né? Então a gente diz aqui, ó, que gato é um animal, e como o animal é uma entidade, então gato é um animal e uma entidade. Beleza? Porque se gato é um animal e animal é uma entidade, então gato é um animal e uma entidade. E se eu tiver outra classe aqui mais acima dela, isso continua sendo verdadeiro, tá bom? Beleza? Eu vou apagar aqui, né? Eu vou manter a hierarquia só aqui até o pai mesmo, né? Mas ela continua, vô, né? Bisavô e etc, né? Até você nem ter mais nome aí, tá? Beleza? Aí depende da sua arquitetura, né? De como você vai arquitetar as coisas, né? Então vamos ver se essas classes aqui, elas herdaram de fato essas propriedades e esses métodos, tá? Vamos ver se isso é verdade, ó. Eu vou aqui instanciar um gato, new gato, tá? Né? E aqui no falar, eu vou colocar aqui falando, tá? Um negócio bem genérico assim. Ou poderia colocar também xxxx, né? Assim, genérico, tá? Então, olha só, vou dar aqui, chamar o gato, ó, ponto, falar. Olha só, quando eu aperto, quando eu coloco ponto, né? Ele já aparece aqui as propriedades, ó. Então, ele fala, beleza? Conste, vou colocar aqui o cachorro, tá? E o cachorro. Conste peixe, tá bom? O peixe não fala, né? Enfim, eu não sei, mas eu acho que não. Acho que o peixe não fala, né? Mas eu vou brincar aqui com vocês a respeito dessas propriedades, tá? Que é só pra gente... só por uma questão didática mesmo, tá? Falar, né? E pessoa, ó, também falar, né? E aí todo mundo... Opa, fazendo merda. Pessoa falar, né? E aí, obviamente, aqui... Vamos lá, console... Epa, .log. Tá? Então aqui, ó... Todo mundo tem as propriedades, beleza? Todo mundo tem as propriedades, né? Aqui eu vou criar um construtor, né? Construtor que vai receber o peso, ó, altura, né? E nome, beleza? E recebe aqui, ó, peso, altura e nome, beleza? E aí agora, ó, se eu vir aqui no gato e passar um peso, passar o peso dele aqui, dizer que o gato ele tem 5 quilos, a altura dele... Não sei, eu não tenho a mínima ideia de altura, cara. Deixa eu colocar 10 aqui, que seja 10 metros, não vai ser, beleza? Porque, obviamente, um gato de 10 metros, pelo amor de Deus, né? E o nome dele vai ser, sei lá, Whisky, não sei, tá? Beleza. E aqui, em falar, né? Eu vou colocar ele aqui pra falar o quê? Vou colocar ele aqui falando e vou colocar aqui embaixo também o nome dele. Desse ponto nome. Beleza, né? Então aqui, ó, ele já, né, printou o whisky, né? Então esses caras aqui, eles também já herdam por padrão, né, o construtor, beleza? Como eu disse, eles herdam tudo, né? Então ele já herdou aqui também, ó, esse construtor aqui, beleza? Então eu não preciso nem redeclarar ele aqui, tá bom? Beleza? Show de bola, né? E se eu passar para o cachorro também, vai, né? Obviamente, tá? Só o que é que acontece, pessoal, né? Agora a gente vai falar a respeito aqui de sobrescrever um método, né? Então, por exemplo, eu falo assim, eu quero que o gato, ele fale miau, né? O que é que eu posso fazer? Ó? Eu posso vir aqui, né? Na classe gato, e eu posso sobrescrever um método. Olha só, beleza? O que é sobrescrever um método? Olha só, eu coloquei o mesmo nome aqui, ó, da classe pai, e o que eu tô sobrescrevendo. Então agora a classe, um objeto da classe gato, um objeto da classe gato, né? Ele vai ter o próprio método falar dele. Então aqui eu vou dizer assim, ó, o gato, ele fala miau. Vamos ver se ele tá falando miau.
Ele tá falando miau, tá vendo? Sobrescrevi o método, beleza? Aí eu vou aqui na classe cachorro, também vou sobrescrever, ó. O cachorro, ele faz, né? Ele fala au au, né? O peixe, ó, vou sobrescrever para ele. O peixe, ele fala o quê? Eu vou dizer assim, ó, eu não falo. Beleza? E a pessoa, né? Eu vou colocar ela falar. Ela vai falar o quê? Ela vai falar o nome dela, né? Desse ponto nome, ó. Beleza? Show de bola, né? E aqui eu vou tirar esse cara daqui, beleza? Vou colocar esse falando aqui sem nada, beleza? A gente poderia até deixa do peixe assim mesmo, beleza? Né? Sobrescrevi, ó, todo mundo, né? Então agora, tá vendo? Eu tô sendo mais específico, tá? Isso daqui é o que é chamado de polimorfismo, tá bom? É uma maneira de fazer, poli, né, significa diversas, né? E morfismo significa maneiras, né? Então são várias maneiras de se conseguir chegar ao mesmo resultado, né? Então aqui a gente está, né, fazendo esse comportamento polifórmico, beleza? Eu não vou entrar muito em detalhes a respeito de polimorfismo, mas você pode pesquisar que é um conceito bem simples. A única coisa difícil é o nome mesmo, assim, parece um nome complicado, mas é tranquilo, tá? Aqui também, ó, eu posso privar esses caras, né? Beleza? Deixa eu privar eles aqui, né? Tá? Deixa eu ver se ele continua. Aqui vai ser desse ponto. Ó, desse ponto. Isso daqui é privado agora, né? Então eu não tenho acesso aqui. Lembra, ó. Olha lá, voltando os conceitos de modificadores de acesso, né? Propriedades que são privadas, elas só são acessadas dentro da própria classe, tá? Então aqui, ó, eu estou em pessoas, eu estou tentando acessar a propriedade nome. Eu não tenho acesso a ela. Por quê? Porque privado é só dentro da própria classe, beleza? Para eu acessar essa propriedade, eu teria que, no caso, colocar um get, ó. Então, vou colocar um get aqui, nome. Desse ponto nome, beleza? Agora aqui sim, ó, né, eu posso acessar um nome, beleza? E aí, obviamente, continua, né, a mesma coisa, beleza? Deixa eu ver aqui a pessoa, né? É porque aqui eu tô repetindo, cara. Aqui é pessoa. Nossa, meu Deus. Pessoa, beleza? Ó, aqui deu undefined, né? Por quê? Porque eu não inicializei o nome dela, né? Então, deixa eu colocar aqui que essa pessoa, ela tem o peso de, sei lá, 80, altura de 1.5, 1.8 e vai ser o nome João, beleza? Pronto, inicializei agora. Agora ele printa aqui, né? João, beleza? Eu tinha colocado a referência peixe aqui e nem tinha me tocado, beleza? Outra coisa também, pessoal, que a gente pode fazer, né? A gente aprendeu a respeito aqui de sobrescrever, né? A gente aprendeu a respeito, aqui mais na prática, né? A respeito da propriedade privada. Vocês viram que ela só é acessada dentro da classe animal. Nem os filhos dela conseguem acessar, porque é privada, né? E aí eu tive que criar um método get aqui para os filhos, né, da classe animal conseguirem acessar, beleza? E aí o que é que acontece? Ó? Eu posso, além do que eu estendi, eu posso adicionar mais propriedades. Então, olha só, uma pessoa, ela tem tudo o que um animal tem, mais algumas informações, como por exemplo, ela vai ter CPF, né? Ela vai ter e-mail e por aí vai, beleza? Né? E-mail, CPF, né? E por aí vai, né? E aí eu posso criar um construtor aqui para ela, ó, né? Que vai conter as mesmas informações do pai, beleza? Né? O CPE, as mesmas informações do pai, que é o peso, altura e nome, beleza? E aí, né? E também agora, ó, eu vou precisar instanciar também passando o CPF e o e-mail, beleza? E aí eu pego this.cpf, CPF, né? E this.email, ó, e-mail, beleza? Só que eu preciso também, né, instanciar esses valores aqui. Onde é que eu passo ele? Ó, a gente não está passando ele aqui, mas a gente sobrescreveu o construtor. Então, como a gente sobrescreveu o construtor, esse construtor aqui, esse construtor aqui, ele só está inicializando essas propriedades aqui. Se eu colocar essa pessoa aqui para printar o nome dela agora, vai dar indefinido. Vamos ver, ó. Olha só. Ele está até dizendo aqui, ó, que precisa chamar o construtor, né?
da classe pai, beleza? Então, vamos lá. O que acontece? Como pessoa, né, é filha de animal, e se eu, por acaso, sobrescrever o construtor, o que é que eu vou ter que fazer nessa sobrescrição? O que é que eu tenho que fazer quando eu sobrescrever um construtor? Eu tenho que chamar o construtor da classe pai para construir a classe pai, para construir um objeto da classe pai e aí sim eu posso me construir, entendeu? Então, como é que eu faço isso? Eu faço isso chamando o método super, ó. Super, né, significa chamar o construtor da classe pai, beleza? Então, super, aí aqui sim, ó, eu tô chamando esse cara aqui, ó. Aí eu passo, ó, o peso, tá vendo? A altura e o nome, beleza? Pronto, ó. Aí eu instanciei agora né? Eu instanciei por completo, né? Toda a hierarquia, beleza? Agora sim voltou a funcionar, o João, né? E etc, beleza? E aí, né? Então, a pessoa, ela é um animal, então ela herda todas as propriedades e métodos de um animal, né? E a gente adicionou mais duas propriedades a ela, né? Que são específicas dela, entendeu? Então a gente está reaproveitando tudo que um animal tem, né? A gente está reaproveitando, para não ficar repetindo em cada um, né? E através da herança a gente consegue dessa maneira bem rápida reaproveitar esse código, beleza? E aí, aqui falar ele não tá, eu coloquei para ele não falar nada, né? Mas essa referência super aqui, ela serve também para a gente chamar os métodos da classe pai, beleza? Então posso chamar aqui, ó, super ponto, né? Se eu chamar só assim, eu estou chamando o construtor da classe pai. Se eu usar super ponto, aí eu posso acessar coisas do meu pai, beleza? Então aqui, por exemplo, ó, falar, né? Deixa eu colocar aqui falando, const.log, falando. Eu sou a classe animal, beleza? Animal. Então, eu quero chamar agora, né? Quando eu chamar a pessoa, eu quero que execute o falar da classe pai e o meu falar, né? Que vai printar esse cara aqui, o meu nome. Então, eu vou chamar super, ó, falar. O que é que vai acontecer nessa linha aqui, pessoal? Ele vai chamar o falar da classe pai, que é o animal, o que é que ele faz, ó, o falar? Ele fala, eu sou a classe animal, né? E vai printar o nome dele, né? Então, falar aqui de pessoa vai fazer duas coisas. Vai ter que ter dois console.log. Vamos ver, ó. Olha só, tá aqui ele, ó. Na ordem, tá vendo, ó? Eu sou a classe animal. E aqui embaixo João, né? Então ela chamou o falar da classe pai e fez aqui, né? Depois deu um console.log do próprio nome do próprio campo, né? Ali da variável de instância da classe animal, beleza? E se eu mudar aqui a ordem, né? Obviamente, ó. Ele muda a ordem aqui também, né? O primeiro foi o João e depois chamei o construtor da classe pai, beleza? Então, bem, pessoal, orientação a objeto aí, em geral, é basicamente isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí, né? Eu tentei cobrir de uma maneira bem rápida aí, mas se aprofundem, tá? Tem bastante conteúdo, artigo, leia, programe orientado a objeto, né? Tem outros vídeos, né? Bem mais profundos a respeito de cada conceito que eu expliquei aqui, tá? Aqui foi mesmo só para você pegar um overview, beleza? Então, se vocês gostarem, cara, deixa o like no vídeo, tá, pessoal? Esses vídeos aqui dão trabalho, cara, pensar, né? Passar várias horas sentadas aqui explicando, editando, criando thumbnail, né? É um trampo, beleza? Então, tô até meio rouco, cara, já. Então, deixa o like aí, cara. Se inscreve no canal, beleza? Vocês vão dar dando uma força demais. E eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu!